Olá, meus irmãos, meus amigos e ouvintes. Que a paz do nosso Deus e Salvador Jesus seja com todos vocês. Amém? Estamos felizes porque há algum tempo que estamos ausentes, mas hoje Deus tocou no meu coração fortemente para mim meditar com vocês sobre dois irmãos. Vamos começar pelos dois primeiro irmão, ou seja, dois primeiros irmãos que existiram na terra, Caim e Abel. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, nós vemos aqui que ambos fizeram um sacrifício a Deus. E Deus atentou-se mais para o sacrifício de Abel, que foi um sacrifício feito com animais. E Caim ofereceu para Deus dos frutos da terra, abóbora, pepino, sei lá, abóbora, mais alguma coisa. E Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Portanto, Deus aceitou o sacrifício de Abel e Caim se enfureceu. E depois de algum tempo, os dois estavam juntos. Caim foi sobre Abel e matou, tirou a vida do seu irmão Abel. Começou a desgraça no mundo. O primeiro homicídio. Também nós vemos aqui que Abraão, ele queria ser pai, mas Sara era estéril. E Abraão tomou, com o consentimento de Sara, tomou a sua criada e gerou um filho com a sua criada Agar, na qual deu o nome de Ismael. Seria o primogênito de Abraão. Só que Ismael era filho da escrava de Sara, ou seja, da empregada de Sara. Aí, Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas Abraão, passaram-se os anos. Deus, meus amados, quando Ele promete, Ele cumpre. Passe o tempo que passar. A promessa de Deus, as promessas de Deus, elas são verdadeiras, infalíveis. Deus jamais deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Jamais. Depois de algum tempo, Sara dá à luz a Isaque, o filho primogênito, ou seja, o filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. Mas ambos seguiram caminhos diferentes. E acabou sendo que Isaque foi o herdeiro de toda a fortuna do seu pai e deu a linhagem àquela geração, àquela descendência. Vamos falar de outros dois irmãos também, que ambos tiveram criações diferentes. Arão foi criado com seu pai, sua mãe e sua irmã Miriam. Já o filho caçula, o pequenininho, o bebê, Moisés, na época em que Faraó deu ordens para que as parteiras matassem as crianças, porque os hebreus estavam crescendo muito, aumentando a população. Então as parteiras eram responsáveis por matar as crianças. E Joquebede escondeu Moisés por algum tempo. Mas o menino cresceu e começou a chorar e fazer barulho. A Bíblia, logicamente, não fala isso, detalhes. Joquebede se viu forçada a pegar o menino para não ser entregue aos soldados de Faraó e o menino ser morto. Ela colocou em um cesto e betumou, passou betume e colocou sobre as águas do rio Nilo.
E você já sabe o final da história, em que a filha de Faraó foi tomar banho no rio. E na curva do rio estava aquele cesto com o menino lá dentro chorando. Conclusão, ela levou para si e criou dentro do palácio Moisés. Moisés gozava de privilégios. Moisés foi criado com mesa farta. Moisés não tinha necessidade de nada, até o dia em que ele ficou sabendo que ele era filho de uma hebreia, ele era hebreu. A partir daquele momento, Moisés começou a olhar para os escravos que eram hebreus, que tinham o mesmo sangue dele, estavam sendo escravizados, torturados, judiados. E um certo dia ele deparou com um soldado chicoteando um hebreu. Ele foi sobre o soldado e o matou. Você já sabe o final da história. Moisés teve que fugir para o deserto. Lá casou-se com Zípora, filha de Jetro. Porque chegando lá ele começou a cuidar do rebanho de Jetro. Deus apareceu a ele e disse: Moisés, vai tirar o povo do Egito. Meu povo está escravizado, mas eu tenho visto a aflição do meu povo. Mas Deus apareceu a Moisés de uma forma diferente. Meus amados, Deus, às vezes, ele se mostra a nós de formas diferentes que nós não entendemos. Deus não vai chegar da forma que ele é perante nós. Deus se mostra de forma diferente. Com Elias foi de uma forma, com Moisés foi de outra. Deus sempre, ele nunca se revelou a sua identidade verdadeira. O nosso Deus, ele é, segundo Hebreus 12:29, Deus é fogo consumidor. Então, meus amados, você já sabe a história. Moisés tirou o povo do Egito em direção à terra prometida. Ele e seu irmão Arão foram destaque, porque quando Moisés não estava ali, estava lá no Monte Sinai, Arão estava ali à frente, coordenando aquele povo. Só que Arão era mais frágil, tinha menos controle que Moisés sobre aquela geração, aquele povo, aquela congregação. Tanto que se fez um bezerro de ouro para adorar. Ele liberou para o povo fazer um bezerro de ouro. Dois irmãos que, mesmo separados, no final Deus uniu os dois para guiar um povo pelo deserto. Mas esses dois irmãos não é o tema da nossa mensagem de hoje. Não é. Eu vou ainda decorrer com vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 4, verso 18, 19 e 20. Mateus 4, 18, 19 e 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Dois irmãos. E Jesus disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quem pescava peixe ia pescar homens. Não entenderam nada, né? Nem eu ia entender. Sem saber a história correta. Está pescando peixe, pescar homens? Ele disse-lhe: vinde após mim e eu farei pescador de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram sem direção, sem saber quem que era aquele homem, aquele homem não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eles simplesmente deixaram tudo e seguiram ao mestre. Pedro e André, seu irmão.
Mas ainda não é esses dois que é o tema desse nosso vídeo, dessa nossa mensagem. Não é. São Mateus capítulo 4, versículo 21. E adiantando-se dali, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus chamou eles. E ele, deixando tudo imediatamente, o barco e seu pai, e seguiram ao Senhor Jesus. Não é esses dois irmãos ainda. Não é Pedro, não é André, não é Jonas, nem Tiago. O tema da nossa mensagem não é esses dois irmãos. Também não é. Como não foi Abel e Caim, como não foi Ismael, Isaque, como não foi Moisés e Arão, nem Pedro e nem André, e nem João, nem Tiago. Nenhum deles. É o personagem dessa nossa mensagem de hoje. Vamos para o personagem? Vamos? Vamos lá? Vamos lá? Meus irmãos, amados, queridos irmãos, em Cristo Jesus, abram suas Bíblias no livro de São Lucas, capítulo de número 15, versículo 25 a seguir. Lucas 15, 25 a seguir. Agora vamos meditar os dois irmãos. Vamos? Abra sua Bíblia. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo disse-lhe: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, insistia com ele. Mas ele respondendo, disse-lhe ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, desprezou o irmão dele, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E seu pai disse-lhe: filho, tu sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Meus irmãos, meus amigos e ouvintes da palavra de Deus, sempre quando tem dois irmãos, há um questionamento entre um e outro. Às vezes, no caso de Jacó e Esaú, que não foi citado aqui, Jacó e Esaú era o queridinho de Isaac, Esaú, e Jacó era o queridinho de Rebeca. Não foi citado aqui entre os dois irmãos, mas estou citando aqui no final. E o que aconteceu? Os dois eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú, e portanto ele era dono da primogenitura. Ele seria o primogênito, seria abençoado, mas ele desprezou
Ele não deu valor naquilo que era dele de direito. E vendeu para Jacó. E você já sabe a história, o que aconteceu. Jacó recebeu o direito de ser da linhagem de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. E não Abraão, Isaque e Esaú. Mas o tema da questão aqui é o filho pródigo. O filho mais novo, ele pediu para o seu pai parte da sua herança e foi para uma terra distante, lá foi gastar com seus amigos. Quando ele gastou todo o dinheiro, perdeu os amigos. Quando você tem dinheiro, os amigos estão em volta de você. Quando você está passando necessidade, precisando de uma ajuda, todos vão embora, deixa você sozinho. Quando aquele filho foi embora da sua casa, com todo o dinheiro da sua herança, eu creio, na Bíblia não fala expressamente, mas eu creio que a partir daquele momento o coração daquele pai ficou triste, ficou muito aborrecido, preocupado, porque afinal, o seu filho mais novo, a Bíblia não fala, foi uma parábola que o Senhor Jesus contou. A Bíblia não conta em detalhes, Jesus também não contou em detalhes, mas eu creio, fazendo aqui uma ilustração, uma conjectura, eu vejo que aquele filho era muito querido pelo pai. Era o filho caçula. Mas ele resolveu sair pelo mundo, tomar a decisão errada. Gastou todo o seu dinheiro, quando estava sem nada. Começou a passar necessidade. E ele pediu para alguém alguma coisa, alguém ofereceu para ele, ó, você quer tratar dos porcos? Eu te pago um salário para você ir. E ele, com tanta fome que ele estava, ele queria comer a ração dos porcos, a comida que os porcos comiam. Aí um dia ele parou e pensou, falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai todo mundo tem fartura, muito alimento, eu estou passando fome. Mas estava ali maltrapilho, estava ali, com certeza estava ali passando necessidade. Talvez até não tinha nem roupa mais, roupas velhas rasgadas, sapato rasgado. Talvez estava barbudo, cabeludo. Mas o pai não estava preocupado com isso. O pai, eu vejo aqui nessa passagem, meus irmãos, meus amados, eu vejo aqui nessa passagem um pai sentado numa varanda de uma casa, numa fazenda, olhando para a curva do caminho. Passava-se dias, meses, o pai todo dia naquele mesmo local olhando. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Até que um dia eu vejo aqui o filho voltando para os braços do pai. Eu vejo aqui, meus irmãos, aquele filho voltando para os braços do pai. De repente, o pai olha num certo dia lá, a curva do caminho, e vem um maltrapilho, todo rasgado, mas a maneira de caminhar, o pai foi observando. Aquele jeito de andar, aquela maneira de andar, é do meu filho. Mas não parece meu filho, está todo rasgado, roupa velha, barbudo, cabeludo. Afinal, fazia muito tempo que o filho tinha ido embora. Mas a maneira de andar, o pai conheceu, falou, aquele é meu filho. Eu sabia que meu filho ia voltar, eu tinha certeza que um dia o meu filho voltaria para os meus braços. E aconteceu, meus irmãos, que chegou próximo o filho, pai, estou aqui. Essa parábola que o Senhor Jesus contou se refere às pessoas que afastam da presença de Deus. Vão para distante, vão para o mundo, para o pecado. E vão sofrer muito quando a pessoa sai da direção de Deus, sai da presença de Deus, vai sofrer muito nesse mundo. Ali conta-se, na parábola que Jesus contou, que nessa parábola o pai abraçou o filho, beijou e fez uma grande festa. Aí que veio o problema. O filho mais velho, quando chegou do campo, viu aquele barulho, aquele barulhão danado de danças e música. O que é isso? O que está acontecendo? O que foi? Aí algum empregado ali, algum dos seus empregados, olha, o seu irmão mais novo, que foi embora, que pegou a parte da herança, foi embora, voltou. Só que ele voltou muito
Eu estou fazendo uma explanação, um comentário completo do que aconteceu, que a Bíblia não conta. Ou seja, Jesus não contou em detalhes. Dá para se entender que aquele rapaz mais velho ficou muito furioso. Afinal, aquele irmão que tinha gastado todo o dinheiro, voltado sem nada, maltrapilho, de repente o pai acolhe ele e faz tudo por ele. Ele já tinha gastado a parte da herança dele, já não tinha mais direito a nada. Mas o pai o abraçou e fez uma grande festa e comemorou. Aí o filho mais velho chegou: pai, sempre estou com o senhor nunca me deu um cabrito para mim matar e comemorar com meus amigos, agora o senhor fez uma festa para esse teu filho aí, esse teu filho. Ele desprezou o irmão dele, desprezou. Às vezes, meus amados, as pessoas que vêm para a igreja são desprezadas pelos irmãos que nunca desviaram, tá? Você aí que nunca desviou, quando vê alguém voltando para a igreja, esse homem teve afastado do mundo aí, desviado aí, cometendo as coisas erradas lá no mundo, agora voltou aí, quer dar uma de santarrão. Eu nunca desviei, estou aqui dentro, nunca desviei. Agora esse camarada aí, o pastor já colocou ele para alguma atividade na igreja, algum cargo. Eu estou aqui, o pastor nunca me deu cargo, nunca me deu cargo. Eu estou, toda a vida estou aqui, mais de 20 anos que eu estou aqui. O pastor nunca me deu cargo. E agora esse aqui esteve no mundo, voltou, há pouco dia estava bebendo, agora voltou, o pastor já deu cargo para ele. Ele voltou para os braços do Pai. Tudo que ele fez de errado, Deus apagou. O Senhor Jesus apagou no momento que ele se arrependeu. Ele se arrependeu, foi anulado todo o seu pecado, foi apagado as suas transgressões. E ele torna-se uma nova criatura. Ele é o filho pródigo que voltou para os braços do Pai. E o Pai se alegra muito. O nosso Deus se alegra muito mesmo quando um pecador se arrepende e volta para os braços do Pai. Que nós possamos ter como exemplo, meus irmãos, que sempre o irmão mais velho, sempre ele questiona o irmão mais novo. Não é assim? Não é assim? Eu não sei, eu sou o irmão mais velho, mas eu nunca questionei meu irmão mais novo, mas na Bíblia sempre os irmãos mais velhos questionaram o mais novo, tanto que Abel foi morto por Caim. Caim matou o seu próprio irmão, Caim sendo mais velho, né? Só no caso de Ismael, que não teve, a Bíblia não relata nada de briga com Ismael, com Isaac. Mas vemos aqui que teve um questionamento entre Esaú e Jacó. Pedro e André seguiram ao mestre. Não tem também nenhum relato aqui que os dois tiveram confrontos. João e Tiago também não tem. Mas na parábola do filho pródigo, teve um grande problema do filho mais velho com o filho mais novo. Mas o pai contornou aquela situação e a festa continuou. A Bíblia não fala em detalhes, Jesus não contou essa parábola no final, mas eu creio que houve uma reconciliação entre dois irmãos e foi uma festa maravilhosa e o pai se agradou muito. Assim é quando o crente que afasta da presença de Deus volta para a igreja, os irmãos vêm e abraçam ele, levam ele para frente, oram por ele, abraçam, e ele chora muito, arrependido dos seus pecados e se conserta com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.